Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma manhã para aprender uma nova mensagem desse programa que é do meu coração, que é do seu coração, que é de todos nós, que é o Meditação Antares. Então bora lá, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, vai lá no nosso Instagram, @Clube Antares, nos siga. E bora lá para a mensagem de hoje, pois hoje nós vamos estar falando sobre a vida nos alagados. Abra sua Bíblia, João capítulo 3, versículo 13 vai estar dizendo assim: Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. De abril a setembro, a floresta amazônica ela passa por um período de inundação. Por isso, o tema de hoje vai passar aqui por alagados. Os seus rios, eles sobem aí de tamanho e eles podem chegar a alcançar, a subir 8 metros de altura. Isso dá mais ou menos a altura de um prédio de 3 andares, para você ter uma noção. Ao perceber que os rios estão subindo, os bichos logo já se deparam nisso e vão começar a caçar a sua estratégia na corrida contra a sobrevivência. Aranhas, besouros e escorpiões, esses insetos, eles acompanham o crescimento de acordo com o nível do mar. Ou seja, ele vai crescendo, então eles vão subindo nos pouquinhos que o mar vai crescendo, os rios vão crescendo. E nisso, no decorrer, eles vão aí se escondendo perto de troncos, pedras e por esses locais aí, até que eles consigam ficar na altura onde não vai mais subir. Já os outros bichos, eles vão aí para uma caçada de novos locais para que eles possam ali viver. Mas nisso também não fica somente limitada aos bichos. As plantas também, elas vão correr contra a sobrevivência. Tem muitas plantas, por exemplo, que elas vão criar aí umas raízes temporárias. Essas raízes temporárias é por quê? É a fim de que elas não morram. Por exemplo, muitas das plantas nesse período elas morrem por quê? Porque não conseguem criar essas raízes temporárias. Aí a raiz que era fixa, ela vai lá devido a essa inundação, ela sai do solo e depois, quando a água baixa, ela fica para o lado de fora. Então acaba que a árvore só cai e ela vai lá e a planta morre. Já essas raízes que criam a raiz temporária, elas têm maior vantagem. Por quê? Porque elas conseguem novamente se readaptar ali e continuar a sua vida de árvore. Um dos exemplos dessas árvores que criam raiz é o salgueiro. O salgueiro ele cresce em média de 17 metros de altura e ele com essas raízes temporárias eles conseguem viver aí submerso por cerca de 200 e até 250 dias por ano. Então, o salgueiro é um bom adaptador a essas situações. Vamos pegar aqui outro exemplo, vamos voltar um pouquinho a falar dos animais. Tem alguns peixes que também sofrem por conta disso. Por quê? Porque a gente pensa que é só os que estão na terra, mas não é. Os que estão dentro da água também sofrem um pouco. Por quê? Nisso se cria também algumas bactérias lá dentro da água e elas é como se fosse um sugador ali do oxigênio, fazendo com que assim, a água ela fique com um menor nível de oxigênio. E esses peixes eles vão ali precisar se adaptar e pegar nos locais aí onde tem mais concentração de oxigênio. Tem alguns peixes que levam vantagem sobre isso. Aqueles peixes no quais eles têm uns bocão que eles conseguem fazer com que ele suga mais o oxigênio da água. Um exemplo desse é o peixe tambaqui. E agora, comentando também mais um pouco sobre as árvores, tem algumas que têm algumas vantagens. Tem algumas árvores que elas conseguem criar uma bolsa de ar nelas e fazendo com que assim elas possam viver submersas. Então, ou seja, elas conseguem se adaptar a isso que está acontecendo. E aí, depois que chega o tempo de secar, elas voltam e essas bolsas de ar elas secam. E aí depois, conforme a necessidade, elas vão encher de novo. Então, a natureza realmente elas conseguem se adaptar muito bem às situações. Claro, tudo criado com enorme perfeição. Adaptação é quando o organismo se adequa às condições ambientais, no caso, vamos pegar aqui, por exemplo, esse que a gente falou, quando se adapta às novas situações ambientais. Então, ou seja, ele estava numa situação, ele se adaptou a outra, ele sobrevive em outra. E isso é o que aconteceu com essas plantas, esses peixes, esses animais que a gente citou por aqui. E não é muito diferente de nós mesmos. Por quê? Nós temos uma realidade, nós vivemos aqui nesse mundo. Porém, nós não somos desse mundo, nós somos estrangeiros desse mundo. Nós temos um lar
que o lá ele não se encontra aqui, nós ainda não conseguimos ver. Porém, nós ainda vivemos aqui e até o mundo tenta fazer com que nós nos adaptamos a viver aqui. Nós queremos viver no céu. E para nós vivermos no céu, as coisas daqui da terra elas são bem diferentes do que nós vamos ter lá no céu. E por isso nós já precisamos passar por uma adaptação. Adaptação a uma vida bem melhor, no qual nós não conseguimos nem imaginar. Jesus, ele veio aqui à terra para mostrar como mais ou menos, assim, de uma forma mais simples, como é o céu. Então ele veio aqui a falar de coisas celestiais. E não teve nenhum outro homem no qual veio aqui à terra para falar de coisas celestiais como Jesus veio e disse. E então ele veio para nos criar uma ideia disso. E para lá naquele momento, Deus considerava Jesus ali o céu, onde ele estava demonstrando para as pessoas. E por isso, para que nós consigamos alcançar o céu, só dá um meio: Jesus, aquele que veio aqui nos apresentar e esse mesmo que vai vir a nos buscar. Então já se prepare, pois Jesus logo virá. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta, compartilha. Vamos fazer essa mensagem chegar para diversas pessoas. Valeu, pessoal!